Então, boa noite a todo mundo. Que para quem não me conhece, eu sou a Andressa. Eu sou fellow do primeiro ano de retina clínico-cirúrgica aqui do serviço da Unicamp. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a doença de Coates. A doença de Coates, então, como todo mundo já sabe, né, ela é uma condição idiopática, caracterizada por vasos retinianos telangiectásicos e aneurismáticos, também associada com exudação intra- e subretiniana e com ou sem fluido subretiniano. Ela comete mais meninos, de 3 para 1, né? Geralmente menores de 8 anos, e ela é unilateral em quase 100% dos casos. Os casos mais avançados, eles podem se apresentar com descolamento de retina já, com uma exudação massiva e, às vezes, com neovascularização. Essa doença ela foi descrita a primeira vez pelo oftalmologista escocês George Coates em 1908. Nessa ocasião, ele fez uma classificação inicial que ele separou essa entidade em três grupos distintos. Todos eles tinham exudação subretiniana massiva. Aí no grupo um era sem anormalidades vasculares demonstráveis. No grupo 2 os pacientes tinham múltiplas anormalidades vasculares retinianas, com hemorragia intrarretiniana. E no grupo 3 na época, ele classificou com malformações arteriovenosas retinianas francas. Mais tarde, depois, o von Hippel, ele mostrou que o grupo 3 na verdade, era uma entidade distinta, que hoje a gente conhece como hemangioma capilar retiniano ou hemangioblastoma retiniano. Em 1912, o von Leber, ele descreveu uma doença similar, que ela tinha vasos retinianos telangiectásicos e aneurismáticos, e que não tinha exudação subretiniana massiva, que foi descrita por Coates. Mais tarde, ele denominou essa condição como aneurisma miliar de Leber, e em 1916, ele publicou um outro artigo concluindo que, na verdade, isso era um estágio mais precoce da doença de Coates, com alterações mais precoces. Um estudo de base populacional, ele viu que a incidência da doença de Coates foi de 0,09 por cada 100 mil pacientes. Também nesse estudo, todos os casos foram unilaterais e 85% homens. A gente também tem a doença de Coates, que tem início na idade adulta, que a gente considera que o diagnóstico é feito a partir dos 35 anos. E num estudo, ele constituiu 7% dos 646 pacientes que foram avaliados num centro terciário. Nesse estudo, a idade média de diagnóstico na idade adulta foi de 47 anos. Nos casos que a gente tem a doença de Coates presumida bilateral, a gente tem que investigar outras condições que causam uma retinopatia exudativa Coates-like. Algumas delas podem ser a retinose pigmentar, a parsplanite, a vitreoretinopatia exudativa familiar, a distrofia muscular fácil escapulohumeral e também tem algumas outras que eu vou comentar mais para frente um pouquinho. Como é que é a fisiopatologia dessa doença, então? É, o paciente tem esses vasos telangiectásicos, né? E acontece se rompe a barreira hematorretiniana e acaba acontecendo um vazamento de plasma na parede desse vaso. Aí os vasos sanguíneos espessados e necrosados, eles ficam em formato de salsicha, e os pericitos anormais e as células endoteliais nesses vasos sanguíneos, eles acabam se degenerando. Esses vasos sanguíneos, então, eles formam aneurismas e posteriormente eles ocluem, o que acontece, então, causando a isquemia e raramente às vezes pode evoluir também para neovascularização. Como eu comentei já, né, é uma doença considerada idiopática, geralmente ela é esporádica, se considera que a mutação somática é a mais provável que aconteça. É uma doença que ela geralmente progride lentamente e já foi observado remissão espontânea, mas é uma coisa excepcional, não é o comum de acontecer. Estudos de genética molecular, eles sugerem que essa doença, ela pode ser parte de um espectro de distúrbios genéticos que são relacionados, e conhecidos como hipovasculopatias da retina. Algumas outras doenças que são consideradas desse grupo seria a doença de Norrie, a vitreoretinopatia exudativa familiar, a distrofia muscular fácil escapulohumeral e essa síndrome do pseudoglioma da osteoporose. Todas essas condições, elas estão relacionadas a anormalidades numa via de sinalização durante a angiogênese da retina, então é bem precoce. A apresentação clínica, então, eu peguei um estudo que fez uma análise de 150 casos, a maioria dos pacientes tinha, aliás, um pouco menos da metade dos pacientes tinha uma diminuição da acuidade visual, 23% se apresentavam com estrabismo, até 20% tinham leucocoria ou xantocoria, né, que é o reflexo amarelado. Poucos deles tinham dor ocular, só 3%, heterocromia e nistagmo em 1% dos casos, e 8% eram assintomáticos, acabou sendo um achado.
A acuidade visual, ela é bastante variável na apresentação dos casos. 12% tem uma acuidade visual até 20/50, uma acuidade visual boa, né? De 20/200 a conta dedos já é 18%, um pouquinho mais. E a maioria dos pacientes tem uma visão bem baixa, de movimento de mãos a sem percepção luminosa em quase 60% dos casos. Quase 90% dos casos, eles tinham, nessa amostra, né, um exame do segmento anterior totalmente normal. E em menos de 10% tinha algumas alterações, como catarata, neovascularização de íris, uma câmara anterior bastante rasa, um edema de córnea, esse colesterol na câmara anterior, coloquei uma imagem aqui para ilustrar, e também alguns casos de megalocórdia. Os achados retinianos, então, nesses pacientes, 100% deles tinham telangiectasias, né, que é o que caracteriza bem a doença. Quase 100% tinha exudação retiniana. O descolamento de retina exudativo também bem frequente, 81% dos pacientes, sendo quase 60% um descolamento total. Também foram achados hemorragia retiniana, uma porcentagem um pouco menor, também macrocisto retiniano, tumores vasoproliferativos associados, né? E neovascularização de disco óptico só em 1%. Alguns outros estudos também descreveram fibrose macular, se desenvolvendo nessas áreas de exudação densa prévia em até 23% dos casos, então uma porcentagem até bem importante. E a FOV envolvida em todos esses casos. No caso do COLTS de diagnóstico no adulto, a apresentação clínica e o curso são semelhantes, porém esses pacientes, como já tinham a visão desenvolvida, é tipicamente sem estrabismo, né? Geralmente as áreas de envolvimento elas são um pouco menores do que na criança e a progressão é um pouco mais lenta. E também se relata que é mais frequentemente encontrada hemorragia próxima aos grandes vasos aneurismáticos dilatados no adulto do que na criança. Aqui eu coloquei, então, um sistema o estágio, né, que foi publicado pelo Shields e foi adaptado no livro do Ryan para a gente classificar essa doença. Então, o estágio 1 seria só telangiectasias, que é prevalência bem baixa, né, 1% dos pacientes. O estágio 2 seria telangiectasia com exudação, já um pouquinho maior, né, 14% dos casos. O 2A seria a exudação extrafoveal e o 2B foveal. No estágio 3 já seria com descolamento de retina exudativo, sendo o 3A subtotal, o A1 extrafoveal, o A2 foveal e o 3B o descolamento total. No estágio 4, a gente teria o descolamento de retina, mais associado a glaucoma, e o estágio 5 seria o estágio final, né, o estágio avançado já, paciente já evoluindo para ftísis bulbar. Uma série de casos também do Shields, eles encontraram no diagnóstico uma acuidade visual 20/200 ou até pior. No estágio 1, nenhum dos pacientes tinha essa acuidade. No estágio 2, já 53% dos pacientes. No estágio 3, 74%. E no estágio 4, 5, 100% dos pacientes tinham uma acuidade visual pior do que essa. Em relação à avaliação multimodal, então, só lembrando, né, que o diagnóstico da doença de Coats, na verdade, ele é clínico. Esses exames auxiliares, eles podem ser úteis quando a gente tem alguma suspeita de doença de Coats, mas a gente tem que descartar outras patologias. Principalmente nos casos que a gente tem um descolamento de retina bolhoso, com essa exudação e vasos dilatados, que a gente tem que descartar outras coisas, como, por exemplo, o primeiro diagnóstico que a gente pensa é o retinoblastoma, né, que a Karina até comentou bastante semana passada, que é um dos principais diagnósticos diferenciais. Eu vou falar um pouquinho então de cada exame. Na angiografia fluorescênica, então, o que a gente vai ver? A gente vai ver os vasos anômalos, que eles vão ter vazamento precoce e persistente até nas fases tardias, desde inicial até a tardia. Na periferia, a gente vai ter áreas de exclusão capilar e raramente a gente pode também ver áreas de neovascularização. A angioflúor, ela é importante porque ela auxilia muito a gente no tratamento, porque a gente pode fazer a fotocoagulação nesses vasos telangiectásicos e também nas áreas de não perfusão. Aqui eu coloquei só um exemplo, que a gente com a etnografia colorida, né? E com a que a gente não percebe, a gente até vê assim na periferia, que não tem tantos vasos, mas fica bem mais evidente na angioflúor, né? As alterações aneurismáticas ali e a área de exclusão capilar periférica. O OCT, então, ele é bastante útil para a gente monitorar o envolvimento macular desses pacientes, né? Ele documenta o edema macular cistóide também para a gente comparar depois conforme for fazendo tratamento.
ele vê se tem fluido subentrarretiniano, também outras alterações, como membrana epirretiniana, lipídios subfoveais, também para a gente avaliar a espessura macular central e também a espessura da coroide subfoveal. Aqui eu coloquei só um exemplo, que tem no Atlas do Ryan, no paciente com doença de Coats, com uma exudação lipídica bem difusa, e após ele ter feito algumas sessões de laser, acaba que, e também fez um anti-VEGF, né? Fez uma aplicação de bevacizumab, mas teve uma resolução bem importante dos exudatos e do edema. Em relação ao OCTA, então, ele pode ser usado também para monitorar a doença, e a resposta também é a terapia de forma não invasiva, né? No caso, para evitar fazer a angioflúor todas as vezes nesses pacientes. Os Schwartz e colaboradores, eles mostraram que esses pacientes com Coats, eles têm uma densidade vascular macular significativamente diminuída e também uma zona vascular da fóvea aumentada nesses pacientes com doença de Coats. E eles viram que essas alterações, elas precederam quaisquer achados clínicos. Então, o paciente ele nem tinha as alterações visíveis assim, no fundo de olho, mas já tinha as alterações no CTA. Os pacientes que eles avaliaram, eles estavam no estágio 2A, em comparação com o olho contralateral. E algumas desvantagens, então, do OCTA, né? E a gente tem poucas publicações sobre esse assunto, especificamente na doença de Coates, e ele também tem uma limitação pela dificuldade de fixação, né? A gente viu que a grande maioria desses pacientes tem uma visão muito baixa, então é difícil a gente ter um exame de qualidade, confiável, e também muitos têm, vão ter o bloqueio pelos exudatos retinianos, também pelas hemorragias, e tem a desvantagem, né, que a gente já conhece, que ele não revela vazamentos, que daí seria a vantagem da angioflúor. Em relação à ultrassonografia, ela também é bem importante para a gente descrever tanto a extensão do descolamento de retina e também caracterizar o espaço subretiniano, né, nos casos mais graves que a gente não consegue avaliar muito no fundo de olho com outros exames. Geralmente, o exame, a ultrassonografia, ele vai ser acusticamente claro, mas a gente também pode ver uma hiperecogenicidade na presença de depósitos de colesterol, que tem em alguns casos. E na doença de Coates avançada, pode até acontecer a calcificação ao longo do epitélio pigmentar da retina, mas a gente vê ela mais como um padrão curvilíneo, que é isso a gente vê que é em contraste com o retinoblastoma, né, que é o diagnóstico diferencial importante, que ele é distribuído mais aleatoriamente, essa hiperecogenicidade. Aqui eu coloquei um exemplo, um paciente com doença de Coates, que a gente vê ali o descolamento de retina exudativo, e a gente vê esses depósitos cristalinos, na região subretiniana. E aqui eles fizeram um comparativo, né, de casos, um paciente com doença de Coates e um paciente com retinoblastoma. A gente vê que os dois casos têm os vasos telangiectásicos ali, mas a gente repara que no paciente com doença de Coates é mais evidente as telangiectasias, né, apesar de ter o descolamento em funil. E já na figura B, a gente tem menos telangiectasias e a gente vê que tem uma massa amarelada, ali, esbranquiçada inferior, e a gente vê que tem sementes vítreas. Em relação ao ultrassom, no Coates, a gente vê que tem ali o descolamento em funil e no retinoblastoma a gente vê que é mais uma massa mesmo e a gente vê essas áreas de calcificação. Em relação à tomografia computadorizada, ela é útil também para descartar o retinoblastoma, que a gente vai ver essa massa sólida com calcificação, que eu já comentei, e ela também caracteriza a morfologia intraocular, quantifica as densidades subretinianas, também pode identificar vascularizações dentro do espaço subretiniano e também detecta outras anormalidades que o paciente pode ter ali no espaço orbital ou intracraniano, né? Aqui eu coloquei só um exemplo, também comparando aqui, do lado esquerdo aqui um paciente com doença de Coates e do lado direito um paciente com retinoblastoma. Do lado esquerdo a gente vê que o conteúdo do globo ali, do descolamento, ele é isodenso em relação aos músculos, né? E não tem calcificação. E no lado direito a gente vê que também acomete os dois olhos, né? Que não é comum no Coates. E também a gente vê que tem as áreas de calcificação bastante abundantes nesse paciente. Em relação à ressonância magnética, ela também é útil para descartar o retinoblastoma, só que ela não é muito boa em avaliar calcificação. É, Se comenta que o exudato na doença de Coates, ele é hiperintenso nas imagens ponderadas em T1 e T2, e no retinoblastoma, a imagem ponderada em T1, ela vai ser hiperintensa, mas em T2 ela é hipointensa.
E também, outra diferença seria que o retinoblastoma ele mostra realce com contraste de gadolínio e é uma característica que não é vista na doença de Crohn. Em relação ao diagnóstico diferencial, então, todas as condições que possam causar leucocoria ou estrabismo, elas entram no diagnóstico diferencial. A gente vê que tem várias doenças, tanto doenças sistêmicas quanto outras condições juvenis, né, que simulam o coto, como a retinoblastoma, que eu já falei, o próprio descolamento de retina, também catarata congênita, alguns tipos de vasculite, a toxocaríase também é um diagnóstico diferencial importante, outras displasias de retina, o macroaneurisma, então é bem vasta a quantidade de diagnósticos diferenciais. Falando um pouquinho então em relação ao tratamento, ele varia bastante de acordo com o estágio que o paciente se encontra, mas o objetivo geral dele é o quê? É a gente fechar essas telangiectasias para que o vazamento seja interrompido e o fluido subretiniano seja removido. Nos casos mais moderados, que tem apenas telangiectasias, que seria o estágio 1, a gente documenta esses pacientes com fotografia de fundo de olho, né, colorida. Eles comentam para considerar realizar angioflúor, né, ver risco-benefício, até porque geralmente são crianças bastante pequenas, é ruim a gente ficar fazendo sempre esse exame invasivo, né, tem os riscos, mas pelo menos a gente teria que fazer essa fotografia de fundo de olho colorida e optar pelo tratamento conservador, né, acompanhar esse paciente. Aí, nos casos, se por acaso desenvolver fluido subretiniano e exudação, aí seria necessária a intervenção. Nos casos mais avançados, de 2 a 4, a gente já poderia entrar com a fotocoagulação ou com a crioterapia nas áreas dessa vasculatura telangiectásica e também áreas de não perfusão retiniana. Falando um pouquinho então da fotocoagulação e da crioterapia. A angioflúor, como eu comentei já, ela auxilia bastante no tratamento porque ela direciona para as áreas de extravasamento vascular. A maioria dos comprimentos de ondas de luz do laser são adequados, mas a gente vê que próximo ao espectro amarelo ele tem maior absorção pelo sangue, então é um pouco mais útil nas retinas mais descoladas, quando tem muita exudação, às vezes ele cabe melhor. Essas lesões com vazamento, elas são tratadas diretamente com as aplicações moderadas a grandes, né, ali de 100 a 500 micra, e uma luz moderadamente a intensa. A fotocoagulação dessas áreas não perfundidas, elas não têm o benefício comprovado, isso não tem na literatura assim, uma comprovação certa, mas a gente sabe que isso pode diminuir o risco de neovascularização posterior, então a gente acaba fazendo, até porque já tem as áreas de exudação, então acaba fazendo a fotocoagulação. Em lesões muito periféricas, às vezes é interessante a gente usar o laser indireto, né, no oftalmoscópio, ou então a crioterapia. Isso também é útil porque geralmente são crianças pequenas, né, que necessitam de anestesia geral, sedação para fazer o procedimento. Então, não é um paciente que vai colaborar ali, sentar na lâmpada, desculpa, no laser para a gente fazer esse procedimento. E é importante lembrar o quê? A fotocoagulação a laser muito extensa, ela pode resultar também em ruptura transitória da barreira hematorretiniana, então, paradoxalmente, pode aumentar essa exudação. Então, a gente, quando está tratando esses pacientes, tem que sempre lembrar disso, sempre ter isso na cabeça. O ideal é o quê? Geralmente, são necessárias várias sessões de tratamento. A gente vai tratando esses pacientes aproximadamente a cada 2 ou 3 meses, até ter a resolução completa dessa exudação ou do descolamento. Então, tem que explicar sempre para o paciente que não é um tratamento que vai fazer uma sessão, só duas, vezes tem que fazer várias sessões e é um tratamento longo, pelo menos uns 2, 3 meses, para daí a gente começar a ver a melhora. Claro que varia de cada estágio, né? Mas geralmente é um tratamento prolongado. Em relação às complicações, então, da fotocoagulação, o paciente pode ter inflamação, descolamento de coroide, também a exudação progressiva, como eu já comentei. Pode acontecer também criação de anastomoses vitrocoroidais e cororetinianas. Pode acontecer a membrana epirretiniana depois, também casos de oftalmia simpática já foram descritos, o próprio descolamento de retina regmatogênica, né? E também hemorragias. Falando um pouquinho da crioterapia. Ela é particularmente útil nos casos em que o laser é ineficaz, como quando o paciente tem muita exudação subretiniana ou então o próprio descolamento de retina. Em alguns casos, pode ser necessário até drenar o fluido subretiniano antes de fazer a crioterapia, porque às vezes mesmo que o laser acaba não marcando, mesmo a crioterapia acaba não marcando, tem que primeiro drenar para depois fazer a crioterapia. Assim como no laser, né, como eu comentei, os casos mais avançados, eles
requerem múltiplas sessões para tratamento, e como que a gente minimiza esses efeitos colaterais nesses olhos com anormalidades extensas. Tratar dois ou menos quadrantes por sessão e também evitar o corpo ciliar. Nos casos de doença muito avançada, que o paciente está com a doença muito avançada já, com glaucoma neovascular iminente, às vezes o tratamento de todos os quadrantes é necessário e a gente tem que ir pesando, né, o risco-benefício e sabendo que pode piorar muito depois do tratamento essa exudação. Comparado com o laser, então, a crioterapia, ela causa mais inflamação no olho do paciente e também causa mais desconforto. Algumas outras potenciais complicações seriam a catarata subcapsular, a vitroretinopatia proliferativa e também o próprio descolamento total de retina. Uma série de pacientes com 71 olhos, foi feito segmento de 20 anos na Coreia, eles viram que a crioterapia inicial foi significativamente associada com uma reativação da doença e descolamento de retina tracional, necessitando intervenções secundárias. Então, eles viram que, na verdade, eles consideraram que a fotocoagulação seria a primeira escolha, né, melhor, e só em casos que precisa mesmo fazer a crioterapia. Aqui eu coloquei um exemplo de um paciente que a gente vê ali que na primeira imagem da esquerda o paciente tem essas anormalidades vasculares, né, exudação periférica, bastante exudação na mácula, e aí foi feito o laser, né, a gente vê ali na terceira foto as marcas já cicatrizadas, e a gente vê que teve uma melhora praticamente completa, né, da exudação macular. Ele não fala quanto tempo aqui, mas fala que foi uma resolução lenta, né, dos lipídios e também da mácula. Aqui um outro caso no paciente também, a gente vê ali nas primeiras fotos da esquerda bastante exudação macular, todas as alterações periféricas com umas áreas de bloqueio, né, na angioflúria ali do sangramento. E aí foi realizada a fotocoagulação dessa região onde tinha as alterações. E a gente vê aqui as duas figurinhas da direita, na parte superior, depois de 6 meses do tratamento e depois de 3 anos praticamente sem exudação macular, né? Em relação às terapias farmacológicas, os corticoides intravítreos, eles são efetivos em reduzir o edema macular e a exudação subretiniana, né? A gente tem a triamcinolona aqui e o implante de dexametasona. O Ótimo e colaboradores, eles avaliaram 15 olhos de pacientes que usaram 4 miligramas de triamcinolona intravítrea associada a modalidades tradicionais, que seria ou a fotocoagulação ou então a crioterapia, e acompanharam esses pacientes por pelo menos um ano. Eles relataram que todos os pacientes apresentaram melhora na acuidade visual, apesar de que 40% precisaram de cirurgia de catarata, e um desses pacientes teve que usar colírio para diminuir a pressão intraocular. E eles viram que também foi necessário combinar o tratamento com crioterapia de todos esses pacientes nos casos que tinham um descolamento exudativo muito grave. Em relação ao anti-VEGF, então, eles também são eficazes na redução do fluido subretiniano e também da exudação macular nas crianças com COLS, e isso se eles são administrados isoladamente ou em combinação. Aqui hoje eles comentam em combinação, pode ser ou com a triamcinolona mesmo, ou com fotocoagulação laser e crioterapia. Na maioria dos reports que a gente tem disponíveis, os anti-VEGFs eles parecem ser bem tolerados, mas a gente tem poucos casos de acompanhamento em crianças, né? Que a gente sabe que a gente não pode fazer estudo com as crianças, então geralmente as evidências elas se baseiam em estudos realizados com adultos. E tem algumas evidências também de que as injeções elas podem acelerar a formação de fibrose vítrea, então isso aumentaria o risco de descolamento de retina tracional. Então é aquela coisa, a gente pesar o risco-benefício, né, no momento. Outra coisa também importante é a gente observar que o anti-VEGF ele não é um tratamento definitivo e ele não reduz a carga geral do tratamento para os pacientes. Então a gente tem que ponderar bem em que situações usar ele. Tanto os corticoides quanto os anti-VEGFs, eles podem ser empregados como uma terapia adjuvante à fotocoagulação, a laser ou crioterapia. Eles podem ser usados antes do laser ou da crio para ajudar a reduzir essa exudação reativa que eu já comentei. Então, ele não é um tratamento definitivo, mas a gente pode fazer ele para evitar que tenha essa exudação massiva, que piore muito o quadro clínico do paciente. Em relação à cirurgia, então, o principal objetivo da cirurgia nesses pacientes é prevenir o olho sair doloroso e evitar a enucleação. Na maioria dos casos,
quando a gente faz as cirurgias, são casos muito graves que a gente não objetiva tanto ter uma acuidade visual nesse olho, seria mais preservar o olho mesmo e evitar complicações piores. Que o paciente tenha desconforto, né? Ou tenha dor, enfim. As medidas menos invasivas, elas geralmente são efetivas para tratar o descolamento de retina, que é exudativo, né, na doença de Coates. No entanto, alguns pacientes eles podem se beneficiar da cirurgia, que seriam os pacientes com olhos com descolamento muito avançado de retina, que está adjacente ali, próximo, bem próximo ao cristalino, ou aqueles que têm um componente reumatogênico associado. A cirurgia da retina, então, que a gente faz, né? O fluido subatiniano ele é drenado, pode ser feito internamente na vitrectomia ou então transescleral. A gente aproxima a retina e realizado com fotocoagulação ou então crioterapia. O Markhamer e o Williams, eles relataram que os pacientes tiveram uma melhora no curso clínico, em alguns casos selecionados, na doença de Coates com a cirurgia vítreo. O que eles fizeram? Eles removeram as membranas vítreas e pré-retinianas para eliminar esse descolamento de tração e combinaram com a destruição dos vasos com vazamento. O Sildo e colaboradores, eles usaram uma infusão intraocular, fizeram a drenagem do fluido subretiniano e depois fizeram a crioterapia e tiveram sucesso nos olhos com descolamento de retina bolhoso avançado. Nesse estudo, eles acompanharam 13 crianças, que eles tinham cegueira já legalmente, né, declarada devido à doença de Coates, e eles viram que 6 desses pacientes que não foram submetidos à cirurgia, eles desenvolveram glaucoma neovascular doloroso e precisaram de enucleação mais tarde. E 7 desses pacientes que foram submetidos a reparos cirúrgicos evitaram o glaucoma e os olhos permaneceram cosmeticamente aceitáveis, não precisaram fazer nucleação, evisceração, nada assim. Então, nos casos em estágio terminal, associados a glaucoma neovascular ou de ângulo fechado, ou com olho cego doloroso, eles podem exigir diretamente a enucleação. Às vezes não são olhos que seja possível fazer só a cirurgia mesmo de retina para salvar. E também outra alternativa seriam esses pacientes com glaucoma neovascular, eles podem responder à ciclofotocoagulação com laser de diodo transescleral. Também seria uma opção nesses casos, mais terminais, né? Aqui eu coloquei também um exemplo, um paciente com estágio 3B, né, de doença de Coates, um menino de 8 anos. Ele tinha um descolamento exudativo retiniano total. Aí foi feita uma drenagem externa do fluido. Ele comenta que foi feita uma injeção de BSS na câmara anterior para normalizar a pressão intraocular e depois foi feita a vitrectomia e a aplicação da retina depois da drenagem externa, né? E esse outro exemplo aqui aqui na esquerda a gente tem o fundo de olho pré-operatório do paciente também com um descolamento total de retina exudativo e aqui a imagem do fundo de olho do paciente 6 semanas depois da drenagem do fluido, né? Com a retina aplicada totalmente, mas com bastante. Também a gente vê a faixa ali, né? Que foi passada na faixa nesse paciente. E a gente vê também bastante áreas de hemorragia ainda em melhora. Aqui eu coloquei esse estudo, que é um estudo pequeno, né? Feito aqui publicado aqui no Brasil. Aliás, feito aqui no Brasil, foi publicado internacional. Mas é um estudo retrospectivo, são poucos casos, né, de paciente com doença de Coates mais periférica, ou ameaçando a fóvea, ou envolvendo a fóvea, né, são casos não muito severos. O que que eles defendem nesse estudo, que eu achei uma abordagem não tradicional, né? Eles defendem que a gente deveria observar a postura do sono desses pacientes com doença de Coates até mesmo antes de indicar algum tratamento invasivo tradicional. E também se o paciente já estiver fazendo o tratamento. Por quê? Eles comentam isso porque eles têm um risco de perda visual rápida por acúmulo de exudatos subretinianos foveais pós-tratamento. Às vezes a gente vê alguns pacientes que têm bastante exudatos duros, assim, na retina e edema, né, cistoide. A gente faz por exemplo, o anti-VEGF, acaba secando a retina e os exudatos eles vão todo para a fóvea, às vezes acaba até piorando a visão do paciente. Aqui eu coloquei um dos casos que eles colocaram no estudo, que seria um paciente de 11 anos, né, um menino, que ele tinha Coates no olho esquerdo, né, e ele dormia com a posição nasal do olho esquerdo para baixo. Aí ele comenta que quando o paciente chegou, a visão dele era 20/100, e a gente vê aqui na primeira imagem, né, que tinha bastante exudação macular, e aqui embaixo no detalhe tem o OCT. Aí ele comenta que 8 semanas depois o paciente mudou a posição de dormir, né,
para a parte temporal do olho ficar para baixo. Só que também foi feito o anti-VEGF e laser, né? E depois do tratamento, a visão dele, depois de 8 semanas, né, melhorou para 20/40. Depois de 3 meses, da primeira apresentação, a visão dele estava 20/25. Depois de mais 3 meses, ele voltou a dormir pro lado que ele dormia antes, né? Com a parte nasal do olho para baixo. E ele acabou tendo piora dos exudatos e a visão foi para 20/150. Ele acabou perdendo o acompanhamento, né? E quando ele voltou, a visão estava 20/200. Aí depois complementaram de novo as mudanças, né? Ajustaram a posição de sono, fizeram anti-VEGF, laser complementar e a visão acabou melhorando para 20/30. Claro que a gente tem que considerar, né, que o paciente acabou fazendo tratamento, fez laser, fez injeção, mas às vezes seria uma conduta para a gente tomar conjunto, né? Claro que não vai excluir o tratamento do anti-VEGF e do laser, mas às vezes seria alguma coisa a mais para a gente fazer por esses pacientes. Falar um pouquinho agora, então, em relação ao desfecho prognóstico desses pacientes. Geralmente, os pacientes se apresentam com a doença já avançada. Nesses casos, a resolução é menor, né, menos frequente do fluido subtiniano e da exudação, assim como também acontece uma associação com a baixa qualidade visual mesmo após o tratamento. Os pacientes que já muito graves, às vezes não têm um desfecho muito bom. A taxa de enucleação, ela é maior dos estágios 4 e 5, então é uma taxa até grande. Nos estágios 1 e 2, os vasos telangiectases, eles se resolveram completamente numa série de casos, em 47% dos casos, né? Então, metade dos pacientes, e parcialmente em 53%, após os 15 meses do acompanhamento. O resultado visual, ele geralmente não é muito bom, né? Numa série de casos publicada pelo Shields em 2001, eles viram que quase metade dos pacientes fica movimento de mãos e sem percepção luminosa, né? E ali uns 30%, 20/200 a conta deles. Então, a maioria dos pacientes a gente vê que fica com uma visão bem baixa. E essa perda grave da visão, ela decorreu do quê? Principalmente de exudação foveal persistente e ou descolamento de retina ou então fibrose subfoveal. Uma série de 67 pacientes, de casos de 67 pacientes, eles viram que os fatores de mau prognóstico para salvamento do globo foram quais? Catarata, também um paciente com um envolvimento muito difuso, com apresentação mais avançada, como eu já comentei, estágio 3B ou pior, tem um pior prognóstico. Os pacientes que tinham uma proliferação na hialoide anterior ou hemorragia vítrea, os que já tinham uma fibrose pré-retiniana ou subretiniana, né, que acabam já ficando com a visão baixa, e também descolamento de retina combinado ou tracional. Numa outra série de casos, com 71 olhos, eles viram que o maior número de injeções de anti-VEGF no início do tratamento, ele foi associado com um melhor desfecho visual de longo prazo. Eles compararam os pacientes que fizeram só o laser ou que fizeram laser com anti-VEGF. Então, eles viram que quem fez mais anti-VEGF no início acabou tendo um desfecho melhor. Algumas medidas de desfecho clinicamente significativas que a gente considera seria a resolução das telangiectasias, a resolução do fluido subretiniano, também a acuidade visual, né, a gente pode levar em consideração, e também a necessidade ou não de enucleação. Anatomicamente, 76% dos pacientes se estabiliza ou melhora após o tratamento, mas 8% ainda piora progressivamente. Aproximadamente 20% dos pacientes requerem enucleação por conta de glaucoma neovascular ou atrofia, né, fitis búbido dolorosa do olho. Os pacientes mais jovens, eles parecem ter um pior prognóstico, um pior desfecho, e também geralmente esses pacientes se apresentam, né, eles têm um diagnóstico em estágios mais avançados. Muito por ser criança, né, não repararem que a visão está ruim, às vezes a visão sempre foi assim, então é um diagnóstico um pouco mais difícil. Quando a gente tem ali o estrabismo, a leucocoria, geralmente é um estágio já muito avançado. O risco de recorrência, ele existe mesmo depois da resolução da doença, então esses pacientes são pacientes que a gente tem que acompanhar eles por toda a vida. Por mais que já tenha feito o laser, tenha feito tratamento ali, a gente tem que acompanhar eles, que pode voltar à exudação, pode ter outras áreas, a gente tem que complementar o tratamento. Aqui as minhas referências. Obrigada.